Suelen programou uma viagem para visitar a irmã. Logo cedo, se despede do seu companheiro com o coração bem apertado por ter que deixá-lo. Mas ao mesmo tempo existe uma enorme empolgação, pois há 6 meses não encontra a irmã. Ela entra no carro, coloca uma música bem alta e, bem empolgada, ela começa a viagem. Para sua surpresa, o trânsito está bem carregado, pois é véspera de feriado. Continua a viagem e, de repente, ela leva uma fechada por outro carro. Na hora, a Suelen leva um enorme susto, ligeiramente coloca a mão na buzina e começa a discutir com muita raiva com o motorista do outro carro. Ele vai embora e deixa falando sozinha. Agora a Suelen começa a se acalmar, respira fundo e continua a viagem. No meio do caminho, Suelen sente bastante fome. Porém, ignora a fome, pois está no meio do caminho. Após 4 horas de viagem, Suelen chega na casa da irmã, desce do carro, está bastante feliz. Agora Suelen é recebida com imenso amor. Elas se abraçam. Suelen programou uma viagem para visitar a irmã. Logo cedo se despede do seu companheiro com o coração apertado por ter que deixá-lo. Na primeira emoção, o sentimento apresentado é de afeto e de saudade. Ao mesmo tempo, existe uma enorme empolgação, e isso apresenta também o sentimento de entusiasmo e animação. Pois há mais de 6 meses não encontra a irmã, colocam uma música e começam a viagem. Para surpresa, o trânsito está extremamente carregado, pois é véspera de feriado e de repente levam uma fechada por outro carro. Na hora, a Suelen leva um susto. Essa seria a terceira emoção. E os sentimentos apresentados nessa cena é de alegria, que é o sentir que vai encontrar a sua irmã. O sentimento de nervosismo pelo trânsito carregado e o sentimento de medo e susto ao mesmo tempo, por levar uma fechada por outro carro. Ligeiramente coloca a mão na buzina e apresentando rapidamente o sentimento de muita raiva, que seria a quarta emoção. Suelen começa a discutir com o motorista do outro carro. Ele vai embora e a deixa falando sozinha. Agora ela começa a se acalmar. A quinta emoção apresenta o sentimento de tranquilidade. Na metade do caminho, Suelen sente bastante fome. Essa é a sexta emoção. Apresenta o sentimento de muita preocupação, pois a viagem ainda está longa e não sabe onde comer. Suelen pensa em voz alta. Relevem, porque a vontade de chegar na casa da irmã é grande. Após 4 horas de viagem, chega e é recebida com um imenso abraço, trazendo um sentimento de muito amor familiar. Essa é a sétima emoção. Nós, seres humanos, somos dotados de emoções, que estão presentes em todos os instantes de nossa vida. É assim na infância, na adolescência, na fase adulta e até na velhice. Não importa a idade ou a situação, as emoções sempre vão nos acompanhar. Elas podem ser positivas ou negativas, previsíveis ou chegar de surpresa. Alguns de nós podemos ter mais facilidade em expressá-las, enquanto outros tentam escondê-las. Mas você sabe compreender e, mais do que isso, controlar suas emoções? Ter a gestão de nossas emoções é muito importante para que possamos nos compreender melhor, significar sensações ruins e respeitar os nossos próprios limites em diferentes situações. O que é emoção? Emoção é uma sensação física e emocional que é provocada por algum estímulo,
que podem ser um sentimento ou um acontecimento. Vivenciar emoções é muito pessoal. Elas podem ser sentidas de formas diferentes por cada pessoa. É a emoção que leva uma pessoa a reagir diante de um acontecimento. De acordo com a emoção vivida, podem acontecer reações físicas, como alterações da respiração, choro, vermelhidão e tremores. Qual a definição de emoção? A palavra emoção, ao que tudo indica, vem do latim smovere, que quer dizer, em tradução livre, mover para fora. A derivação faz sentido, uma vez que demonstrar nossos sentimentos nada mais é do que colocar para fora o que se passa no nosso interior. Significado: a emoção é uma sensação que pode causar até mesmo impactos físicos provocados por estímulos diferentes da natureza, e eles podem ser sentimentos ou episódios específicos. Vivenciar uma emoção, no entanto, é uma experiência bastante particular. Assim como você pode sentir ela de uma forma, outra pessoa pode demonstrar de uma maneira diferente. A alegria, por exemplo, pode trazer reações físicas como sorriso, o aumento dos batimentos cardíacos, assim como também alteração da respiração e até o choro. Até hoje, não existe uma definição exata do conceito de emoção ou de quantas emoções existem. O que se sabe é que o ser humano é capaz de vivenciar incontáveis emoções, principalmente porque os sentimentos que elas proporcionam em cada pessoa são muito específicos. Saber administrar as emoções é importante para viver melhor e ser uma pessoa emocionalmente saudável. Essa administração do que é vivido e sentido é chamado pela psicologia de inteligência emocional. A área do cérebro que é responsável pelo sentimento e controle das emoções é o sistema límbico. A diferença entre emoção e sentimentos. As emoções são reflexos naturais diante de acontecimentos. São uma resposta física ou química comandada pelo cérebro humano. Já os sentimentos são uma consequência das emoções que são sentidos por cada pessoa de acordo com a sua experiência, personalidade, cultura e criação. Os sentimentos podem ser definidos como a observação das emoções e das reações provocadas por elas. As emoções são reflexos inconscientes do ser humano e os sentimentos são mais conscientes e relacionados com a avaliação das emoções. São complementares porque as emoções vividas dão origem aos sentimentos.